Eu estarei reagindo a um vídeo do Antônio Miranda. Vídeo muito interessante quando ele mostra algo referente a uma pesquisa que está mostrando o freio e também a diminuição de quantidade de evangélicos, de religiosos no Brasil. Ou seja, a religião no Brasil está em queda. Por quê? A religião no Brasil está em queda. É muito interessante isso porque existem alguns motivos pelos quais a cada dia que passa, a cada ano que passa, vai diminuindo. Tivemos um tempo de um crescimento, mas agora está diminuindo. Por algumas razões. A primeira grande razão é que chega uma hora que o religioso ele perde a paciência. Quando ele quer pensar, quando ele quer analisar, ele perde a paciência. Ele passa a vida dele toda pagando para líderes religiosos, vertentes religiosas, e ele fica confiando que a suposta vinda do Deus que ele acredita, do Cristo que ele acredita, é coisa que não demora. Aí o tempo vai passando e nada. E vai passando e nada. Vai passando e nada. Acontecimentos e mais acontecimentos. Então religiosos de 30, 40 anos que já acreditavam que naquela época o Cristo romano já estaria vindo buscar um povo para levar para uma suposta glória, um suposto paraíso, o tempo passou e nada aconteceu. Então a primeira razão pela qual a diminuição, a queda de religiosos no Brasil é esta: falta de paciência. Não acredito mais. Muitas pessoas dizem, não, vou pesquisar mais, vai que eu fui enganado ou enganado, e acaba descobrindo que foi enganado. Só quando não quer. Quer viver impregnado. Nos eventos, estou falando da primeira causa, depois eu vou falar de outras causas. Nos eventos evangélicos, principalmente, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, muitas pessoas, muitos trouxas, se rendiam através das pregações de Malacheia, Feliciano, e essa cambada, Josué Brandão, Abílio Santana, Napoleão Falcão, Josué Gonçalves, Eliseu Rodrigues, Júnior Trovão e outros aí. E nos eventos grandes desses pregadores da mentira, muitas pessoas se rendiam ali, dizendo aceitar a Jesus. Que na verdade estavam aceitando uma regra mentirosa, rigorosa, para a partir daquele dia começar a ser um escravo mental e um pagador de dízimo e oferta. E não ter nada em troca a não ser perda de tempo. Só isso. E não ter presença de Deus nenhum. Até entrando em emoções diferentes, dizendo ter a presença de um Deus, supostos batismos com Espírito Santo, que tudo isso é mental. A neurociência já explica que isso é tudo mental, é um efeito mental que não tem nada a ver. Então a primeira razão da queda que está caindo a cada dia é a falta de paciência. Pronto, chega uma hora que o religioso não acredita mais. Aí vem a segunda causa, cara. A segunda causa são as contendas, as criminalidades, as corrupções dentro das religiões, tá? Todo mundo tem internet, todo mundo vê o que está acontecendo, as falsas profetadas, tá? As violências que acontecem no meio deles, principalmente envolvendo líderes religiosos. Isso aí chega um momento que a pessoa começa a pensar, sabe de uma? Não tem nenhum Deus para fazer nada, senão não permitiria isso. Principalmente violências contra a criança. O que mais tem na internet. Segunda causa.
E aí faz a pessoa pensar duas vezes de continuar nesta máfia chamada de religião. A terceira coisa que acontece neste meio é observar o quanto que tem confusão de religião com religião. É uma querendo ser melhor do que a outra. E dentro das próprias vertentes, muita confusão, muito egoísmo, um querendo ser melhor do que o outro. E as pessoas não engolem mais isso. São várias razões. Aí eu vou colocar como quarta e última razão, para não ir muito longe neste vídeo, porque que a religião está caindo aos poucos. É pouquinho, a porcentagem é ainda pequena, mas representa muito. E isso é uma vitória para o Brasil. A queda de número de pessoas que estão em religião no Brasil é uma vitória para o Brasil, tá? Principalmente para a divulgação científica, para as pessoas investirem em outras coisas. Isso vai crescer mais o Brasil, investir mais em conhecimento. E a quarta razão eu vou colocar o seguinte: a nossa chegada na internet. A chegada dos ateus militantes, agnósticos e pessoas mostrando a máfia das religiões, mostrando as mentiras e criticando mesmo com pau de quina, sem pingo de medo. Mesmo eles ameaçando em questão de profetadas, de maldições, e Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, nada acontece. Porque o que tiver que acontecer com alguém não tem nada a ver com isso. E eles começam a chegar em nossos vídeos e começam a ouvir algo que eles não esperavam. Mesmo depois criticando. O cara que chega num vídeo como o meu, do Ferreira, do Antônio, do Sabino e de outros aí, pela primeira vez ele sendo religioso, ele toma um susto. Porque ele não esperava isso. Depois ele se levanta contra e depois ele vai falar coisas. Mas no fundo ele vai pensar: como é que esses caras conseguem fazer esse trabalho e não tem nenhum Deus para punir esses caras? Como é que um Deus permitiria isso? Aí eles começam a assistir e começam a ver verdades de fatos, razões do dia a dia. E começam a pensar, começam a analisar. Aí eles começam a pesquisar sobre Malafaia, Marco Feliciano, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, R.R. Soares, Agenor Duque. E outros que estão aí, o Bruno Leonardo, o Leonardo Sale. E eles começam a observar que esses caras estão enricando o tempo todo, ostentando, e não tem provado absolutamente nada. Então, isso ajuda demais. Vocês não têm noção. Então, a divulgação que o Antônio Miranda está fazendo aqui, e vocês vão ficar agora com o vídeo daqui para frente, é uma divulgação muito verdadeira que ele já pegou de um canal e de um canal religioso. Vocês vão observar o porquê que está tendo esta queda. Então o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Mas se você não sabe, uma formiga, ela vai carregando areia, aquele carocinho, trazendo do buraco, colocando lá fora, trazendo do buraco, colocando lá fora. Aí você vai embora, deixa ali. Quando você chega no outro dia, tá uma arruma, um montão de terra. Você não tem noção quantos grãos uma formiga só carrega durante a noite. E quando tem mais formigas? Então é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que vai gerando um impacto. Porque chega do Brasil ser enganado. A religião chegou ao ponto máximo. E a paciência já se esgotou. E a gente já sabe que isso não funciona no Brasil. É tudo uma farsa, é tudo uma mentira. A gente tem mostrado aqui muitas evidências de que tudo isso foi invento de um povo cruel que queria dominar um povo e criou o cristianismo. E depois veio um protestantismo. E o Brasil acabou sendo afetado de toda essa praga. Para todas as famílias.
teve crescimento de protestantismo, de catolicismo por várias eras, mas agora está em queda. Fica com o vídeo do Antônio Miranda aí, e em seguida eu finalizo o vídeo. Avanço nas religiões afro e dos sem religião e recuo entre católicos e espíritas. Esse é o retrato dos dados divulgados pelo Censo de Religiões do IBGE. Meu nome é Vitor Tavares, da BBC News Brasil, e neste vídeo te conto 4 revelações sobre a religiosidade do brasileiro. Primeiro, o freio no avanço de evangélicos. Desde o último censo de 2010, o percentual de evangélicos do Brasil passou de 21,7% para 26,9% da população de 10 anos ou mais. Esse crescimento de 5,2 pontos percentuais é expressivo e maior do que qualquer outra religião em termos absolutos. Isso aqui parece que é pouco, mas é coisa pra caramba, tá? É coisa pra caramba, mas temos uma notícia interessante pra gente extrair disso aí. Vamos lá. Menor do que na primeira década dos anos 2000, quando o número de evangélicos tinha aumentado em 6,5 pontos percentuais. É também a primeira vez que esse ritmo de crescimento desacelera desde a década de 1960. Você tem noção disso? Que desde a década de 60 que os evangélicos eles cresciam em um ritmo cada vez maior, né? E que agora teve essa desaceleração, essa redução. Parece que não, mas isso é muito importante, tá? Essa taxa de crescimento reduzida são milhões de brasileiros que deixam de se converter, de serem manipulados, de terem a mente lavada por esses tipos aí de religiões, tá? Então, uma taxa que cresce um pouquinho a mais, um pouquinho a menos em qualquer um desses índices, estamos falando aqui de uma escala de milhões de brasileiros, tá? Milhões de brasileiros. Então sim, é um recuo significante que tem um impacto gigantesco nas próximas décadas. Só para vocês terem ideia, era para eles ultrapassarem os católicos já na década de 30 desse século. Então, quando chegar na década ali de 50, é que se estima que agora eles irão ultrapassar os católicos. Então, para você ver como que uma pequena desaceleração já faz toda a diferença, né? Vez que esse ritmo de crescimento desacelera desde a década de 1960. Mantida essa nova taxa de crescimento, os evangélicos agora só passariam em números católicos em 2049, segundo a projeção do demógrafo José Eustáquio Diniz Alves. Antes desse novo número do censo, ele projetava a ultrapassagem em 2032. Veja aí, então, no caso, no final da década de 40, início da década de 50, que seria agora a nova estimativa de ultrapassagem dos evangélicos em relação aos católicos, né? E antes era para os anos 32 desse século. Então, repare a diferença brutal que ocorreu no Brasil, né? Então agora o povo brasileiro ele já está um pouco mais com receio em relação aos líderes religiosos evangélicos, né? Ele já está um pouco mais precavido, já estão tomando noção das coisas que estão acontecendo, né? Então é complicado isso aí, hein? Nos próximos meses e anos, muitos pesquisadores vão se debruçar sobre esses números para entender esse fenômeno. Mas eu conversei com a antropóloga Jaqueline Teixeira, especialista em estudos da religião. Ela levanta a hipótese de que essa desaceleração, na verdade, tem a ver, em parte, com pessoas cristãs desigrejadas. Ou seja, que não chegam a se declarar evangélicas por não terem vínculos com instituições religiosas. Então, acho que tem um crescimento ostensivo de movimentos de contraconduta evangélica, pensando esse evangelicalismo muito voltado para a igreja, para o culto, e isso consequentemente traz outras possibilidades, né, até socioculturais de pertencimento religioso e mesmo de leitura dos cristianismos. Mas o que explica? Então, assim, muitos dos crentes, né, estão vendo questões de líderes religiosos roubando aí as pessoas, falsos milagres, falsas curas, como a gente tem visto aí, muita sacanagem, muita mistura política, né? Então isso faz com que as pessoas percam o interesse em continuar naquele segmento religioso. Porém, não devemos descartar o aumento da comunidade ateia, o aumento da comunidade agnóstica, da comunidade que está fazendo um trabalho aí excelente nas redes sociais, mostrando a picaretagem de muitos líderes religiosos e mostrando que existem outros caminhos, outras alternativas. E uma coisa interessante dessa pesquisa
É que é o seguinte, galera. Vou falar por mim, e eu acho que é a questão de muitas pessoas, inclusive pelo que eu vejo nas minhas lives, que eu vejo aqui no canal, né? Muitas pessoas, elas são ateias, mas elas não sabem identificar que são ateias. Por exemplo, quando eu já era ateu, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, qual é a sua religião? Você acredita em Deus? Eu falava assim, não acredito não. Ah, então você é ateu. Eu falava, não, que isso, esse negócio de ateu o quê? Eu só não acredito em Deus, só não tenho religião. Eu falava isso. Por quê? Como eu acabei de sair da igreja, na minha cabeça, quando eu era adolescente, ateu era adorador de demônio, era pessoa que roubava, matava, traficante, essas coisas assim, porque aquilo ali tinha sido colocado na minha mente. Até que eu cheguei no YouTube, eu vi um canal de um cara chamado Yuri Greco, que ele falava, olá, meu nome é Yuri e eu sou ateu. E aí ele explicava o que era o ateísmo, o que era isso. Foi aí que eu lá com meus 17, 18 anos, né, comecei a entender o que era ateísmo, e aos 19 anos já estava até com o canal no YouTube, 18, 19 anos já estava até com o canal no YouTube falando da loucura que tem na Bíblia, por exemplo, né? Então assim, muitas pessoas podem ser ateias, podem ser agnósticas, mas não saber reconhecer isso. E outras estão agora num limbo onde elas acreditam que existe um Deus, uma força, alguma coisa assim, mas elas não sabem explicar. É até importante que você que está assistindo aqui o vídeo, coloque aqui embaixo se você é ateu, se você é agnóstico, se você é uma pessoa que não sabe o que você é, se você acredita numa força, coisa parecida, ou só no Deus da Bíblia, mas a Bíblia não faz sentido, porque tem os estágios até chegar no ateísmo, né? Primeiro a pessoa acredita no Deus da Bíblia. Depois ela fala que a Bíblia não está certa, mas ela acredita em Deus. Depois ela fala que acredita numa força. Depois ela fala que é agnóstica. Depois ela fala que é ateia. Então muitas pessoas passam por esse processo, né? E isso é interessante. Por isso que era bom a gente ver os dados, que o IBGE liberasse o que de fato estão nesses dados da questão dos sem religião. Porque eles aglutinaram tudo ali. Qual é a porcentagem de ateu? Qual é a porcentagem de agnóstico? Desses aí, qual é a porcentagem de desigrejados? Tá entendendo? Porque a gente tem que conhecer os dados a fundo para poder ter uma análise mais rigorosa, né, dos dados. São do vínculo com a igreja. Uma certa democratização do acesso à internet, as interpelações relacionadas a determinadas lideranças religiosas, né, a relação político-institucional, vários desses elementos são elementos que têm trazido uma dificuldade de declarar pertencimento por parte de algumas pessoas, né? Por exemplo, assim, você tem o cristão lá que é de esquerda, aí ele vai numa igreja evangélica e o cara tá falando lá em apoio ao mito. O cara sai daquela religião, entendeu? O cara sai da igreja. Quando você pega o acesso à informação, a democratização da internet, as pessoas tendo acesso a canais aí como do Biólogo Henrique, do Pirula, do Sérgio Sacani, do Pedro Loz e etc. Houve um monte de pseudagem, o cara sai. O cara vê o pastor dele pedindo dinheiro, pedindo voto. O cara sai daquilo ali, meu irmão. Muitas pessoas tomam essa consciência e deixam a religião para trás, né? E isso tem gerado, consequentemente, movimentos de distanciamento em relação ao pertencimento religioso evangélico, né? O que a gente não via, por exemplo, há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás. Isso pode fazer, por exemplo... Galera, na minha época, praticamente você não ouvia ninguém falar sobre ateísmo. Você não ouvia ninguém questionar a Bíblia. Eu posso falar para vocês que eu fui um dos primeiros canais no YouTube a colocar as passagens bíblicas mais bizarras aqui na internet. Um dos primeiros, tá? Então, assim... Hoje você tem acesso a isso. Hoje você sabe que na Bíblia tem genocídio, defende escravidão, tem machismo, tem um monte de coisa como genocídio de povos, tem questões de abuso sexual, né? Tem um monte de coisa na Bíblia que antes você não sabia, que agora graças a esse canal e outros que vêm surgindo você está sabendo, né? Hoje você tem acesso a professores que explicam sobre biologia, sobre física, sobre química e etc, né? Antes você não tinha isso. Antes era só a narrativa da religião. Então agora as pessoas estão tendo acesso a isso e podem refletir melhor sobre o seu pensamento, né? Refletir e chegar ali numa conclusão mais racional.
Tá entendendo? Por exemplo, que uma pessoa que se declare apenas cristã no censo entre na categoria de outras religiosidades. Segundo o IBGE, a região mais evangélica do Brasil é a Norte. Acre, Rondônia e Amazonas têm a maior proporção de evangélicos. Já os estados menos evangélicos são Piauí, Sergipe e... Tu vê que aqui, nesses locais aqui de densa mata, floresta amazônica, por que aqui nessa região tá tendo bastante evangélico? Porque eles mandam os missionários, né? E para essas regiões de floresta destruírem a cultura indígena, a cultura ribeirinha e colocar ali o cristianismo, né? Então, você nota que existe essa correlação de mandar missionários para essas regiões e esses missionários converterem essas pessoas. Por isso que você vai ver muito evangélico lá. Aqui, você já vê que tem uma predominância católica, né? Acre, Rondônia e Amazonas têm a maior proporção de evangélicos. Já os estados menos evangélicos são Piauí, Sergipe e Ceará. O grupo étnico-racial que tem a maior proporção de evangélicos são os indígenas, 32%. Tá vendo aí que eu falei para vocês, ó? Por que os indígenas são os que mais têm proporção de evangélico? Porque eles mandam os missionários lá converter os indígenas. Antes dos missionários, eles acreditavam em Jesus, tinham revelação com Deus, com o anjo? Não. Eles tiveram que receber missionários para lá os missionários fazerem o quê? A lavagem cerebral, a doutrinação e destruir a cultura desse povo, colocando a cultura cristã, impondo a cultura cristã nesses povos, entendeu? Aí é complicado. Aí é por isso que você vai ver a maior porcentagem entre os grupos étnicos indígenas. É também uma religião que tem atraído mais os jovens. O censo também mostra um declínio católico no Brasil. Em 1970, mais de 90% dos brasileiros eram católicos. Agora, eles seguem sendo maioria. São 56,7% da população, mais 8,4 pontos percentuais a menos do que em 2010. Só que antes, essa queda do catolicismo tinha sido mais expressiva. Ou seja... Reparem que a queda do catolicismo, ela começa a se acelerar da década de 80 para cá, né? Da década de 80 para cá, o catolicismo teve uma queda vertiginosa. Por quê? Foi da década de 80 para cá que começou essa onda evangélica no Brasil, né? Desacelerou. Isso pode ter a ver com novos movimentos que vêm ganhando força na igreja, segundo a Jaqueline Teixeira. Um crescimento, por exemplo, do catolicismo carismático e de vários movimentos católicos que, de alguma maneira, estão dando um pouco essa sensação de que o catolicismo se torna novamente um caminho factível. O que acontece? Agora estão fazendo o catolicismo gospel, né? Ou seja, eles estão imitando muitas coisas em relação ao que os evangélicos vêm fazendo e dando certo, e agora estão transferindo para a Igreja Católica aqui no Brasil, né? Estão imitando, emulando muitas dessas coisas. Sem contar aqueles apologetas católicos que estão ganhando muita força aí nas redes sociais, defendendo o catolicismo, tomismo, 5 vias do Aquino, né? Essas coisas assim, tentando defender através da escolástica a sua posição em relação aos evangélicos, né? Por isso que você vai ver muita briga na internet de evangélico e católico. E geralmente os católicos, eles vencem os evangélicos nessas brigas. Isso pode explicar um pouco dessa desaceleração na queda do catolicismo, né? E assim, galera, a tendência é que essa briga entre católicos e evangélicos, elas fiquem mais acirradas, né? Porque eles estão disputando um público que é muito rentável. E se os católicos não brigarem com os evangélicos em poucos anos vão passar os católicos. Então os católicos, eles estão brigando com os evangélicos porque é uma questão de vida ou morte, né, entre aspas, para eles. Porque senão eles vão desaparecer aqui ou vão perder muita força no Brasil, né? Sendo o bastião do catolicismo no Brasil. O Nordeste e o Sul, com um predomínio principalmente entre os mais idosos. Os estados mais católicos são o Piauí, o Ceará e a Paraíba. Os menos... Aí você nota, né, que por que aqui? Porque aqui tem e aqui no Sul também tem muito católico, porque foram os locais colonizados, onde vieram ali as missões que fundaram, tem as igrejas centenárias, etc. Então essas regiões ali do Sudeste, essa religião
ali do Nordeste e tal, vai ter muita questão dos católicos, porque é uma questão tradicional, traditiva, familiar, longeva, né? E os evangélicos estão mais nessas áreas, vamos dizer assim, entre as periféricas, né, do Brasil e da sociedade, porque eram áreas onde os católicos antes não acessavam e que eles foram lá acessando com missionários, né, com essas missões e etc. Muitos refugiados estão passando fome. É por isso que a gente veio te fazer um convite. E se o seu próximo pedido... Roraima, Rio de Janeiro e Acre. Já os municípios mais católicos do Brasil estão todos no Rio Grande do Sul, em áreas de imigração italiana e polonesa. Reparou? A parte que mais tem católico, geralmente, é a área que teve mais questões históricas. Então, assim, preste atenção no que eu estou te falando. Tudo isso aí é questão de doutrinação. Você tem que ter ancestrais, pessoas que vão ali e doutrinem as outras pessoas da comunidade. Se não tiver a doutrinação, você não vai ter aumento de evangélico, não vai ter aumento de católico, etc. Então a doutrinação é extremamente importante para você ter esse aumento aí. Por isso que agora estamos vendo o número de ateus subindo. Por quê? Estamos tendo acesso à internet e as pessoas estão vendo que existe ateísmo. O que é ateísmo? Que ateísmo não é nada daquilo que os cristãos espalhavam por aí, que era coisa do demônio, que eram pessoas ruins, etc. Então vai ter um aumento de ateus e agnósticos também ao decorrer das próximas décadas. Falando no Sul, essa é a região com mais seguidores da Umbanda e do Candomblé. Aliás, as regiões afro-brasileiras foram as que mais cresceram proporcionalmente nos últimos anos, de 0,3% para 1% da população. Cara, isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa. O crescimento da religião afro teve um crescimento, assim, muito, muito grande. 0,3% para 1%, cara, é coisa pra cacete. Por mais que você pense que não, mas é muita coisa. Prática triplicando de tamanho. Entre os adeptos, 23,2% são pessoas pretas, o maior índice entre todas as fés e 2 pontos percentuais a mais do que em 2010. 1 em cada 4 umbandistas e candomblecistas tem ensino superior, uma proporção maior que a média brasileira de 18% e atrás apenas do espiritismo. Aliás, isso aqui é um dado curioso. Olha só, quanto mais cristão vai ficando a população, menos ensino superior ela tem. Olha só, o católico apenas 18% das pessoas que são católicas têm ensino superior. Das evangélicas, 14%, cara. Você tá maluco. Nas tradições indígenas, né, 12%. Mas aí é questões históricas, culturais, a gente já sabe que são outras questões. Agora, uma coisa curiosa é que a Umbanda, Candomblé e o Espiritismo, eles têm bastante pessoas no ensino superior, né? Isso é muito legal, muito bacana ver esse dado aqui. Eu não conhecia esse dado. O censo também mostra um recuo no número de espíritas, de 2,2% da população para 1,8%. Para concluir, as pessoas sem religião são agora 9,3% dos brasileiros, 1,4 ponto percentual a mais do que o... Cara, também é muita coisa, tá? Aumentar 1,4% aqui nos sem religião é muita coisa. São milhões de brasileiros aqui, tá, galera? Último censo. A antropóloga Jaqueline Teixeira me explicou que isso não quer dizer que todas essas pessoas sejam ateias ou agnósticas. Podem ter sim alguma fé, inclusive a cristã, mas na hora de responder ao IBGE, elas não se encaixaram em nenhuma categoria específica. Só com os dados detalhados do IBGE seria possível saber o quanto desses 9% são especificamente de ateus, por exemplo. O Instituto não tem previsão de quando ou mesmo se irá apresentar esses dados desagregados. Cara, isso aí eu acho muito errado do IBGE não mostrar o número real de ateus e diagnósticos. Esse é um dado extremamente relevante. Nós temos que saber... Nós, como brasileiros, saber quantos somos ateus, quantos somos agnósticos, quantos são pessoas desigrejadas. Tem que ter esses dados. Como que a gente vai fazer um mapa social, essas coisas assim, se a gente não tiver esses dados em mãos? Entende? Então nós temos que sim cobrar o IBGE para que ele libere os dados estatísticos de quantos são ateus, quantos são agnósticos, etc. Para que a gente possa trabalhar melhor essas questões, ver a diferença em relação aos outros anos, né? E é aquilo que eu falei, cara. Muito ateu não acredita em Deus, mas ele não quer ser chamado de ateu. Por quê? Porque sofre preconceito. Às vezes, nessa pesquisa do IBGE, sabe o que acontece?
E tem um problema nessas entrevistas do IBGE, que como já foi feito aqui em casa, por exemplo, é que às vezes eles vão entrevistar e uma pessoa da família fala por todo mundo. Se entrevistassem minha mãe, ao invés de me entrevistar, minha mãe ia falar que eu sou católico, por exemplo. Entrevistasse minha avó, não, todo mundo aqui é católico. Entendeu? Eles não iriam, talvez eles não falassem que eu sou ateu. Agora, se me entrevistasse, eu falaria, eu sou ateu. Então ainda tem esse problema ainda da metodologia da pesquisa, né? Que tem pessoas que estão respondendo por todos da família. E aí o que acontece? Tem muitos ateus que não respondem porque eles não querem que a família saiba que eles são ateus, ou a família não sabe que eles são ateus, entendeu? Então eles vão e colocam lá que são cristãos, que são católicos, que são evangélicos. Existe esse problema, essa subnotificação do ateísmo. A gente vê aqui por quê? Porque existe um preconceito. Talvez o número de ateus seja até maior do que aquele que é publicado. Só que por medo de represália da família, medo de envergonhar os pais devido ao preconceito que esses têm, etc., essas pessoas não expõem para os pais. Por que eu sei disso? Porque é o que eu recebo de relato aqui diuturnamente no meu canal. De inúmeras pessoas que são ateias, mas, Antônio, minha família não sabe que eu sou ateia. Eu não posso falar que sou ateu para meu pai e para minha mãe, senão me expulsam de casa. Tá entendendo? Então existe um caso de subnotificação muito grande. Então se vai entrevistar uma mãe ou uma família que essa pessoa tá ali na sala, essa pessoa vai falar que é cristã, mas na verdade ela é ateia. Entendeu? Então existe toda essa complicação aí. Ou agnósticas. Podem ter sim alguma fé, inclusive a cristã, mas na hora de responder ao IBGE, elas não se encaixaram em nenhuma categoria específica. Só com os dados detalhados do IBGE seria possível saber o quanto desses 9% são especificamente de ateus, por exemplo. O Instituto não tem previsão de quando ou mesmo se irá apresentar esses dados desagregados. Outro grupo que cresceu de 2,9% para 4% da população foi de pessoas com outras religiosidades, ou seja, que seguem fés que não exatamente a católica, evangélica, espírita, afro-brasileira ou tradições indígenas. Esse grupo inclui pessoas que seguem judaísmo, islamismo ou outra fé que não se encaixa nesses grandes grupos religiosos. Por enquanto, o IBGE também não detalhou esses dados. Bom, todo esse cenário faz com que o Brasil de 2022 seja o mais diverso do ponto de vista religioso desde pelo menos 1872, quando foi feito o primeiro censo religioso. Naquele ano, 99,7% da população recenseada se dizia católica. Caraca, olha isso aqui, galera. Em 1872, quase 100% da população brasileira era católica. Quase 100% era católica. Lembra vocês que em 2022 tinha um rescaldo ainda da questão da pandemia, tá? Então pode ter influenciado em algumas coisas em relação a esses dados, mas a tendência é que o Brasil ele vai se tornar menos religioso, mais evangélico. Qual o problema aqui? O problema é que os evangélicos, eles são umas pessoas que doutrinam a pessoa de um jeito muito voraz, né? Ao ponto de tirar o dinheiro todo dessa pessoa. Não todos, tá? Eu não estou generalizando. Tô falando dos grupos específicos. Quando eles fazem isso, é para tirar tudo. Casa, carro, conta bancária, deixar a pessoa no negativo, pedindo empréstimo agiota para poder dar dinheiro para a igreja, né? Para a igreja evangélica. E eles têm um alto poder no governo, né? Eles elegem bastante deputados, senadores, eles têm influência sobre o presidente. Então os evangélicos, eles são extremamente perigosos nisso. Uma coisa é você ter a maioria da população católica, mas são aqueles católicos de BGE, né? Que nem fede nem cheiram em relação a essas disputas políticas. Outra coisa é você ter essa comunidade evangélica que é crescente e que ela é uma comunidade que briga por poder em empresas, briga por poder na política, briga por essas outras questões de dominação da população, né? Pronto, chegou ao final, quero agradecer a todos vocês pelo apoio. Vocês acompanharam aí tudo que o Antônio Miranda falou, os cortes que eu fiz aí. Se você continua religioso, pense bem, você está financiando o charlatão. Você está vivendo uma vida de escravidão mental. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações no outro canal.